Eu sempre tive alguns questionamentos na minha mente, na minha cabeça, de algumas coisas que eu via que não fazia sentido, muito sentido para mim, mas eu sempre tive medo de perguntar, de questionar, porque algumas pequenas coisas que eu questionava dentro da minha família, eu era tinha o título de ingrata, de herege, você está sendo profana, você está profanando o nome de Deus, porque essas coisas não tem que perguntar, são assim, ponto. E em novembro do ano passado, novembro de 2024, eu decidi quebrar tudo isso e tirar a cortina e tentar descobrir o que tem, o que há de mais, o que há de além. Vem comigo nessa jornada? Eu sou a Patrícia Carvalho, eu tenho 37 anos e eu comecei o meu despertar da consciência. Eu comecei a expandir alguns pensamentos para além daquela caixa que eu vivi durante meus 37 anos. E eu resolvi compartilhar minha história com outras pessoas que também começaram a sua jornada de estudos, sua jornada de expansão, né, da consciência, para fim da gente trocar ideia, formar uma comunidade que a gente possa expor para o mundo, né? Ou com outras pessoas que entendem do que a gente está falando, do que a gente está sentindo. Porque é uma jornada muito solitária, é uma jornada muito sozinha. E quando você comenta com uma outra pessoa, a pessoa já aconteceu comigo de me olharem como se eu fosse uma louca, uma maluca. Ou você olha assim, a outra pessoa, tipo, que assunto é esse? Então, é meio isolado, né? A gente é sozinho. Então, a fim de compartilhar, você que também está passando por esses mesmos medos, receios, que eu também estou passando, porque eu estou numa jornada ainda. Então, eu espero com esse vídeo, né, de você se sentir aí acolhido por mim também, porque do outro lado, aí, assim como aqui, estamos em busca de conhecimento, em busca de expandir mais ainda aquilo que a gente cresceu acreditando que é como verdade, né? E foi assim que eu estou mudando todo um pensamento de 37 anos. A forma como eu vejo Deus, a forma como eu vejo o mundo, a forma como eu vejo a religião. Eu comecei a questionar muita coisa. Graças ao meu Clio, é um carro que eu comprei, um carro velhinho que eu comprei, que eu comentei no vídeo anterior, que é um Clio 2001. E através desse carro eu cheguei a entender que algumas coisas na minha vida, elas não vão à frente porque tem muita coisa que eu preciso transformar aqui dentro. Porque o nosso principal desafio é a nossa mente. E principalmente a gente quebrar muita coisa que a gente cresceu aprendendo, que a gente cresceu acreditando que aquilo é a única verdade. Eu sempre tive alguns questionamentos em relação até religião. E tinha medo de compartilhar. Eu já cheguei até uma vez conversar com minha mãe, com meu pai, mas é sempre você está sendo ingrata com Deus, você está sendo ingrata porque você está pensando dessa forma. Você não pode fazer esse tipo de questionamento, é pecado. Você está sendo herege. E eu tinha até medo de pensar, de perguntar certas coisas, ou de pesquisar certas coisas, porque eu vou direto para o inferno se eu estiver fazendo isso, se eu estiver pensando, buscando isso. Então, isso me levou a retardar muita coisa da minha vida, até de conhecimentos, outros tipos de conhecimentos, para mim tentar ter um norte do que estava, para onde eu estava indo. Eu comecei a perceber que na minha vida, principalmente questão financeira, ela não vai adiante por muita coisa que eu acredito, que eu acreditei a minha vida inteira. E que hoje eu estou tendo o trabalho de remodelar muito pensamento, muita coisa, muitos ensinamentos que não têm sentido. E até a religião, para mim, mudou mudou muito. Eu me converti, né, ao evangelho numa igreja quando eu tinha uns 20 anos. No início foi minha mãe, e depois fomos eu, minha irmã, e graças a Deus,
muita coisa mudou, a nossa família mudou, a nossa família foi transformada. A gente tinha uma família que não. Né, a gente tinha muita briga, é, muitos conflitos, escassez, muita escassez, isso gerava muito problema. E graças a Deus, Deus transformou e foi transformando toda a nossa família. Né? Hoje os meus pais são convertidos, são evangélicos. Eu ia na igreja, só que mesmo assim eu indo na igreja, eu ia na igreja, eu fazia propósitos, fazia as campanhas, só que eu estava uma semana na igreja, por exemplo, né, um mês na igreja muito bem, firme, mas depois eu me pegava questionando aquilo que o pastor estava falando lá no púlpito. Falei, gente, mas isso não tem muita lógica, isso não tem muito sentido. Aí depois eu já estava questionando é, as mesmas linhagens do que outros pastores falavam, de outras denominações, e não tinha muito sentido. Mas eu tinha medo e receio de questionar, porque eu estava sendo infiel. Então, ficava um tempo fora da igreja, depois, nossa, se você não procurar Deus, você vai morrer, você vai direto para o inferno. Aí aquilo ficava me corroendo, depois de um tempo voltava eu para a igreja de novo, ficava firme, né? Uma semana, 2 semanas, saía eu de novo. Então sempre ficava nesse ciclo idas e vindas. E na compra do meu carro, que eu questionei o porquê que eu não conseguia dizer que ele era meu, porque eu não conseguia me permitir de ter aquele bem, eu identifiquei esse problema de outros ciclos que eu tinha na minha vida, inclusive esse de ir para a igreja, que também, tipo assim, não era normal aquilo. E aí eu comecei a questionar outras coisas, comportamentos, que às vezes eu via que não condizia com uma pessoa que estava praticamente se dizendo um santo dentro da igreja, e depois, na vida cotidiana, a pessoa nem sequer falava com você, nem falava comigo, estava lá na igreja, oi, irmão, isso aqui, e depois lá na rua, tipo, me fingia que não conhecia. Então, algumas coisas assim, eu comecei a questionar, falei, isso não faz muito sentido, porque eu acredito que uma pessoa que seja totalmente transformada, que seja totalmente mudada, ela tem que ser a mesma pessoa, dentro da igreja, fora da igreja, e aquilo tem que se refletir na vida. Então, isso foi um dos meus questionamentos. E aí eu comecei essa busca para tentar entender o porquê desses ciclos na minha vida, o porquê desses ciclos de eu não estar constante na minha fé. Eu tive depressão, eu tive um tempo de depressão, eu só não dei um fim em tudo, graças a Deus e principalmente a minha mãe, que não deixou eu sair de casa um dia porque eu estava indisposta, só queria acabar com aquela dor, eu só queria acabar com aquilo que eu estava sentindo, aquele vazio, aquela angústia. Então, por que que mesmo eu estando na igreja, buscando a Deus, por que que eu sentia esse tipo de sentimento? Por que que eu estava alguns períodos bem e outros períodos eu tinha essa recaída? Eu não conseguia entender isso. Eu não conseguia entender porque se eu acho que se a pessoa está em plenitude com o todo, com Deus, eu acho que não tem espaço para você se sentir vazio, não tem espaço para você se sentir como se tivesse algo dentro te machucando, entendeu? Você te dilacerando por dentro da sua mente. Isso não fazia sentido para mim. Eu não fazia sentido para mim porque que algumas pessoas parece que o sol nasce, principalmente financeiro, parece que as coisas vêm tão fáceis, de uma forma tão fácil. E por que que para minha vida tem que ser tudo tão sacrificante? Por que que outras pessoas têm que estar comendo farinha porque não tem que comer? Por que esse equilíbrio? Se existe um Deus tão bom para todo mundo, por que que uns têm que sofrer e outros têm que sorrir? Não faz sentido. Não faz sentido esse tipo de pensamento. É só você parar para analisar, porque não faz sentido. E eu questionei, eu questionava isso. Não faz sentido. Tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa que eu não estou sabendo entender. E aí, nessa busca, eu conheci o professor Hélio Couto, o trabalho do professor Hélio Couto, que eu já comentei no vídeo anterior. Estou estudando ainda. Eu não tenho base para falar sobre a ressonância harmônica, porque eu não fiz nenhum pedido de onda ainda. Eu ainda estou no processo dos estudos e eu confesso para você que está sendo um na minha mente,
porque é muita coisa para processar, é muita coisa que eu ainda tô quebrando para falar assim, não, deixa fluir, deixa entrar, se permita conhecer. Eu estou me permitindo conhecer outras coisas porque vai de encontro a tudo que eu acreditei a minha vida inteira. É muito desafiador, é desafiador demais. Tão. Alguns conteúdos das aulas, algumas aulas são tão explosivas que eu nem conseguia dormir direito pensando naquilo, e tem sido assim. Então, eu conheci o trabalho dele, estou estudando ainda, compartilhando com vocês, e tem sido desafiador. A cada módulo, a cada aula, desafiador tentar encaixar, entender toda essa nova realidade e existir, que a gente não é só isso, que existe mais, que existe além. E aí, continuo fazendo o caminho das palestras, estou ainda no primeiro, no primeiro Caminho das Palestras 1. E aí eu comprei outros livros, eu comprei o Peça e Será Atendido, emprestei inclusive para uma amiga. Estou lendo agora um outro livro que é do Joe Dispenza, Seja Sobrenatural, que está sendo libertador. Pesquiso muita coisa aqui no YouTube, pesquiso testemunhos de pessoas que fizeram a ressonância harmônica, pesquiso sobre frequência, sobre crenças. Um dia eu vou eu vou fazer um vídeo explicando sobre crenças, principalmente crenças financeiras. De repente você está passando pela mesma situação que eu passei, que eu ainda estou passando, tratando, e eu acho muito interessante. Então, assim, eu comecei a busca por conhecimento, por coisas além, coisas que eu tinha até medo de pesquisar, porque eu achava que estava sendo louca, que eu estava sendo pecando contra Deus. Meu Deus, eu vou para o inferno, porque eu estou fazendo errado, estou indo até contra o que minha família acredita. Só que, gente, tem sido libertador. Tem sido libertador porque parece que a gente sai de uma bolha e vê um infinito mundo de possibilidades, e algumas coisas fazem muito sentido do porquê que não acontece na nossa vida, o porquê que aquele projeto não deu certo para mim, o porquê o porquê que a religião às vezes aprisiona, te prende, sabe, como uma ferramenta de controle. Hoje eu entendo, hoje eu consigo entender que o ser humano, ele tem uma necessidade muito grande de ter controle sobre as outras pessoas. Porque se você para você pensar, não é interessante você ter pessoas pensantes. Se você tem outras pessoas que estão pensando, que estão evoluindo, que estão raciocinando, muita coisa que existe hoje, gente, quebra. Muita coisa que existe hoje deixa de existir. Muitas pessoas que estão no poder caem, porque não é interessante você ter pessoas pensantes. Então, a gente vê, hoje eu consigo ver o quanto que existe uma massa que é manipulada, seja por veículos de informação, seja por instituições, por governo, sabe? Por N fatores. Não é interessante você ter pessoas pensantes. E quando você começa esse processo, que você vai vendo uma coisa aqui, uma coisa ali, e você vai vendo o quão é libertador. Eu não vou dizer para você que não é louco, que não é assim, é surreal, porque se você, como eu, já tem idade que eu já tenho, né? E você já viveu todo numa bolha, todo um padrão, e você desconstruir tudo isso, gente, é desafiador. Está sendo desafiador demais. Mas o que eu cheguei até aqui, eu não consigo me imaginar largando tudo isso que eu estou aprendendo, que eu estou consumindo, que eu estou, sabe, absorvendo. Ah, não, isso não é para mim, vou deixar isso aqui, vou seguir minha vida, voltar para a vida antiga, não tem como. Uma vez que você entrar por esse caminho, não tem como voltar atrás. E eu penso assim, é daqui só adiante.
Então, se você está começando agora a sua jornada, inclusive compartilha aqui. No vídeo anterior, eu fiquei surpresa com a quantidade de comentários de pessoas que se identificaram com o que eu estou sentindo, que eu vejo assim que não estou sozinha, que tem outras pessoas que também têm as mesmas dores, que estão nas mesmas dúvidas, nas mesmas questões. E a gente vê conteúdos, mas a gente consegue ver muitas pessoas falando como já venceu, como chegou até aqui, mas você não vê um processo. E às vezes assim, será que essa pessoa realmente ela tá assim ou só tá ali para falar daquilo e vender um curso? Não, vamos testar se isso aqui está funcionando. É o que eu estou fazendo aqui, vamos testar. Vamos acompanhar o processo dessa maluca que resolveu ficar aqui na frente dessa câmera, né, desse celular, que é o que eu estou gravando, para ver se daqui a um tempo, quando a gente voltar aqui e ver esses últimos, né, daqui a uns meses, e ver o meu andar, e voltar atrás, assim, olhar esses vídeos, e falar, não, realmente, e compartilhar com vocês os estudos, os processos, os desafios. Não é fácil esse iniciar. A gente se questiona o tempo todo se está no caminho certo, se realmente é isso, mas eu só digo uma coisa, só vai, se permita se conhecer, se permita entender muita coisa que você questiona na sua vida. Você tem o direito, eu tenho o direito de não aceitar aquilo que é realidade para mim, que dizem que é realidade, que tem que ser assim. Ah, não é assim. Você nasceu assim, vai ser assim. Não. Existe mais, existe além. Só que a sociedade coloca muito medo, até na gente mesmo, que se a gente for por esse caminho, se a gente for tentar conhecer outro caminho, pesquisar mais, você vai de elevador lá para baixo. Não é assim. Eu acho que tem muita coisa que a gente não conhece. E é libertador, que eu posso dizer para vocês que é libertador. É maravilhoso você ver, olhar, principalmente até ver Deus de uma forma totalmente diferente do que eu já vi. No outro vídeo, para não ficar muito longo esse aqui, eu vou compartilhar com vocês, né, como que está sendo a minha visão de Deus agora.